Ei, deu certo! Boa Gente, noite. minha primeira vez aqui, tô perdida. Ai, Olha só o tamanho da minha cara. relaxa. É normal, mas tá linda, tá linda. Vamos dar boa noite pra galera, pessoal que tá Bora, entrando. gente! Boa Que noite, legal estar aqui. Priscila. Minha primeira vez fazendo live, né? Eu quero agradecer a Nicole por esse convite. Tá aqui dividindo acerca, né, da palavra de Deus, tá aqui podendo dividir, né, com vocês o conhecimento acerca da palavra do Senhor, né? E vai ser muito Eu bom já que nós tô vamos falar emocionada aqui aqui. tudo Você que viu que eu comecei já convidando é. você, né? Ah, eu Gente, percebi. por que que eu decidi trazer a Jaque? Porque quando eu decidi... Você é linda, pastora. Ela é linda, gente. Olha essa mulher. Um beijo, meu Por que que eu amor. decidi trazer a Jaque para vocês? Porque quando eu fui iniciar o meu processo de cura, eu entrava numa igreja e eu me sentia muito culpada. E aí eu fui atrás da ciência. E através da ciência eu encontrei Deus. Então eu falei, Jaque, depois de um tempo que eu conheci ela, é isso. É unir a ciência e unir a Bíblia, que dizem a mesma coisa. Então, o que que a gente vai falar aqui com vocês hoje é o quanto a física quântica e a Bíblia dizem a mesma coisa. E a gente separou alguns temas para estar conversando aqui com vocês. Você quer falar alguma coisa para ele, já que antes da gente iniciar os temas? É importante, Nicole, a gente deixar, Boa né, noite, claro Bruna. que, que a ciência ela tem muitos ramos, né, muitas crenças. Então, nem tudo o que a ciência ela defende, né, ela ensina, ela está baseada na palavra de Deus, né? Mas existem sim muitas formas e muitas coisas, né, que nós vamos inclusive abordar aqui, que está totalmente ligada à palavra de Deus, né? Esse ensinamento acerca da física quântica, ela é recente em relação à Bíblia, né? Exatamente. E eu sempre digo que a ciência, ela não vem para contrariar a Bíblia, né? Que Que muitos muitos falam, mas ela vem pensam, para né? confirmar a veracidade bíblica, né? E Exatamente. é sobre isso que nós vamos, né, dizer aqui, Discorrendo. abordar aqui. Eu não conheço, gente, é bom que se diga isso, né? Eu não conheço todos os ramos da física quântica, né? Todo o conhecimento que a Nicole tem, mas tenho acerca da palavra de Deus. Né? Então, tudo que o Senhor confirma, né, na sua palavra, através do conhecimento, enfim, que a física defende, que está na palavra, é o que nós vamos confirmar. Aqui é o que nós vamos dividir, nós vamos pautar, vamos ler muitos versículos, né, para não ficar naquilo que eu penso, O né, que de eu forma alguma, penso, mas né? nós vamos o que a Bíblia diz, né? E é interessante isso que você falou, Jaque, porque tem ramos da ciência. E a gente está trazendo um ramo aqui que hoje está se espalhando mais, que é, no caso, a física quântica. Porque a física em si, quando o Isaac Newton ele chegou, ele falou o quê? O nosso corpo é feito de átomos. Ele falou que o nosso corpo era simplesmente matéria, que a gente era só isso, braço, perna e acabou. Só isso. Aí chegou a física quântica com Albert Einstein e o Max Planck e falou: não, peraí, esse átomo não é matéria. Aquilo ali é energia condensada e o nosso corpo é feito de átomos. Ou seja, nós somos energia. Então, assim, como é que vocês vão imaginar uma energia condensada? Pensa na água antes dela se tornar gelo. É isso. Uhum. Então, assim, nós criamos a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas emoções e das nossas ações. E é por isso que a gente está trazendo esse conhecimento aqui para vocês hoje. Ai, vocês ficam, por que que a minha vida está travada?
ou tem um mau entendimento de Deus como eu tinha, que Deus vai lá te castigar e Sim. te crucificar. Gente, eu não consegui entrar na igreja, eu não estou acusando, assim. Às vezes falta de conhecimento até das pessoas. Eu tinha 15 anos. Então, assim, minha mãe me obrigava, vai, vai. E aí aquilo foi traumatizando. Aí eu fui buscando e vendo que tudo é Deus, que Sim. tudo faz parte de Deus. Sim. E assim, pensa, é a lei da vibração, a lei da ressonância. Nós temos um campo eletromagnético. Então, se eu estou emanando amor, vai voltar amor, que a gente vai discorrer aqui hoje, né, Jaque? Se eu estou emanando Sim. raiva, vai voltar raiva. Então, isso é o que a física quântica diz de início. E a Jaque vai trazer aqui para nós o quanto a Bíblia confirma isso. Que nós criamos a nossa própria realidade, né, Jaque? Exatamente, né? Palavra de Deus no livro de Provérbios, né, que é um livro sábio, de muita sabedoria, do homem mais sábio da história, ele escreveu algo importantíssimo. Antes que a física quântica pudesse ser descoberta, ser estudada, no livro de Provérbios, capítulo 23:7, diz assim: assim como pensa a sua alma, assim é. Olha que riqueza que esse sábio descobriu pela sabedoria que Deus deu, é que assim como a gente pensa, assim se torna. E Exato. sempre quando eu falo acerca disso, eu gosto muito de abordar isso a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente se sente incapaz para muitas coisas, a gente tem medo, a gente fica paralisado em diversas áreas da nossa vida pelo simples fato da gente não acreditar na gente. E o que a Bíblia fala? Olha, assim, não é sobre o que os outros falam acerca de você, é como você pensa, é como você enxerga as situações. E aí E você assim vai cria ser. a sua realidade. Vocês estão entendendo, gente, o que a gente está conversando aqui? Vocês estão vendo a similaridade das coisas? A Bíblia já vem trazendo tudo isso para a gente há milhões de anos. A física quântica chegou depois para trazer mais despertar, para complementar, mas a Bíblia já vem. Olha o tanto de tempo que a Bíblia vem. E assim, o tomar o cuidado com a interpretação. Olha o que a Jaque está trazendo. E tem lá o quê? Vós sois deuses. Não sei em que parte da Bíblia diz que nós criamos a nossa realidade em união com Deus. Em união com Deus. Que a física quântica diz o quê? Que nós temos a mente consciente, a mente inconsciente e a mente superior. O que é a mente superior? É Deus. Então, se eu estou em união com o Criador, eu crio a minha realidade. Ó, Raquel, atrasada, mas cheguei. Fica tranquila que tenho muito É conteúdo pela interessante. frente. É interessante que você está dizendo isso, e a Bíblia ela nos ensina acerca de nós, né? Porque a forma como você explica, ela é diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Sim, A enxergar na palavra. Mas é exatamente a mesma coisa. Na Bíblia, nós descobrimos que nós não somos só matéria, nós não somos só esse corpo. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos espírito, que tem uma alma e um corpo, né? E no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do vosso pensamento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, a gente diz assim, eu não vou casar porque casamento nunca dá certo, uma crença. né? Eu não vou ter filhos porque filho dá muito trabalho, gasta muito, né? Isso é que o mundo prega, isso é que o pensamento, né, da A maioria das pessoas. manipulação até Mas a social, Bíblia né? está dizendo,
Oi, Lili! Sim, mas o que que a Bíblia está dizendo? A Bíblia fala, olha, não se conformem com isso. Essa não é a verdade. O que vocês precisam fazer? Transformar a vida de vocês pelo quê? Pela renovação do entendimento. A verdade vos libertará. Então, a gente tem a capacidade, né, de transformar a nossa realidade pela renovação, pela transformação do nosso pensamento, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para nós. Mas nós precisamos transformar o nosso pensamento. Como? Exato. Pela verdade da palavra de Deus, né? Porque se nós ficamos ouvindo todas essas crenças negativas, nós vamos nos alimentar de tudo. E é o que a gente vai viver, né? É o que a gente vai atrair para nós. E é o que Mas se a diz. gente consegue enxergar Deus, né? E a palavra dele acima até mesmo da opinião, né, das pessoas, do que o mundo tem para dizer, a gente tem a nossa vida transformada. Quando a gente pega o poder de volta pra gente. E é exatamente o que você falou, as crenças. Ah, homens não prestam, rico vai pro inferno, que vai o quê? Somatizando na cabeça da pessoa, ela vai acreditando e ela vai criando a realidade a partir do que ela pensa. E olha o poder da palavra aí. Eu tô falando. A minha fala tem uma energia. E olha a lei da ação, que diz a física quântica. Para nós, essa lei deve ser aplicada a fim de que todas as coisas se manifestem no plano material, que é o que a Jaque acabou de falar. Então, se eu prego algo e eu acredito em algo firmemente, enquanto eu não descubro a verdade, é aquela realidade que eu estou criando para minha vida, a partir do que eu estou falando. Inconscientemente. Inconscientemente. A pessoa não sabe. Não sabe, exatamente. E assim, o que a gente está fazendo... Mas aí o que que a Bíblia fala? No livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, Nicole, o que que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável e de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está falando sobre um perigo da gente pensar sempre negativo, né? Porque a gente está trazendo aqui o você pensar corretamente, é você ter uma mente transformada e você pensar positivamente e que você vai atrair isso. Mas também tem as pessoas que sempre olham o negativo, sempre atraem, né? Os pensamentos são negativos para reclamação, né? Eu vejo muito você falar sobre isso. E realmente é a realidade que as pessoas vivem, né? Porque pensam tanto negativo que só conseguem reclamar. Se eu penso negativo, eu vou sentir negativo e eu vou agir de forma negativa. Aí as pessoas falam assim pra mim, né? Ah, mas eu penso que eu sou rico. Mas tá lá com crenças sobre as pessoas ricas, mas tá lá, não ajuda ninguém, porque pessoas ricas ajudam as pessoas, só reclama e se sente angustiado, tem mágoa, tem raiva dos outros. E aí, como é que você quer construir uma coisa boa na sua vida? Porque a prosperidade, ela não tá ligada só à riqueza. Ela tá ligada a você plantar bons frutos no seu jardim para que eles floresçam. Então, assim, é em todas as áreas, gente. Não é dinheiro que traz felicidade. O que traz a felicidade é você estar resolvido aqui dentro, que é o que a Bíblia e a física quântica diz, para que você transforme a sua realidade aqui fora e plante bons frutos também aqui fora e elevem outras pessoas também aqui fora. Assume o poder da sua vida. Para de apontar o dedinho, que a gente vai entrar agora na questão do julgamento, né? Que é um tema que a gente trouxe aqui para falar com vocês. Porque diz o quê? A lei do retorno. Então, se eu tenho um campo eletromagnético, meu campo está vibrando em volta de mim. E aí eu tô lá julgando o ciclano. Ah, que fulano é assim, que não sei o quê, que deveria... Eu tô me colocando no lugar de Deus. Quem
sou eu para julgar alguém? Inclusive, já que eu não sei se você já viu ou se aquele filme A Cabana, o quanto fala sobre isso, se o pessoal aqui já viu, que filme lindo que traz esse ensinamento e coloca lá o rapaz. Agora você julga. Julga aí. Que ele não, agora não dá. Por quê? Se você está julgando, você entra na energia do julgamento e você se torna igual àquela pessoa. Logo, aquilo vai voltar também para você. Por quê? É um campo eletromagnético. Tudo que vai, volta. A verdade é que tudo que incomoda a gente é um espelho de nós mesmos, né? Exatamente. Tá só refletindo o que a gente precisa trabalhar, né? O que a gente precisa ser tratado. Né? No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 3, Jesus diz assim: olha, como podes dizer a teu irmão, deixe-me tirar do teu olho um argueiro, quando tu não vês uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois enxergar, para você tirar o argueiro do olho do teu irmão. Legal. É exatamente isso. E traz É forte, também, né? é forte. Nos confronta. Confronta demais. E você me fez lembrar o quanto a gente enxerga a nossa vida a partir dos nossos traumas, a partir das nossas crenças, que é o que a gente estava acabando de falar agora. Então eu boto a minha lente e julgo o outro a partir daquilo que eu vivi, ou a partir do que me fizeram, ou a partir do que aconteceu comigo, sem observar o que de fato está acontecendo e sem primeiro entender, poxa, o que aconteceu com aquela pessoa? Ter mais empatia pelo nosso próximo, mais solidariedade pelo nosso próximo. E lembrando que a gente falou aqui para vocês, tudo que vai, volta. Então, se você ajuda as pessoas vão te ajudar. Se você é amoroso, as pessoas vão te amar. Agora, se você carrega julgamento, as pessoas vão te julgar, que é o que a Jaque acabou de falar. Só te incomoda aquilo que você precisa trabalhar em você. E é o que eu falo para vocês todos os dias. Então, assim, se algo te incomodou, o que eu tenho que aprender com isso? Ponto. Para de olhar para o outro, porque você tira o poder da sua mão e dá para o outro. Ah, não, minha vida tá assim porque eu tive uma infância assim, porque eu passei por isso e aquilo, eu tô julgando. Mas você sabe o que as pessoas que fizeram as coisas que fizeram com você passaram? Você tem esse entendimento? Você buscou saber a verdade? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E aí, a partir É o tal do vitimismo, né? O vitimismo é uma coisa assim que, na tabela de Hawkins, quem está na vítima não cocria a realidade. Porque Deus, enquanto ele foi crucificado, em nenhum momento ele foi vítima, né? O que ele nos ensinou lá, né? O tempo todo sendo amor. O tempo todo eu tô aqui, mas eu não sou vítima. E isso é lindo. Tipo, assume o poder na sua vida, pega de volta. Para de apontar o dedinho. Para de dizer que é o fulaninho. Assume para você. E entra agora, no próximo até... E a responsabilidade, né, Nicole? Porque quando a gente se vitimiza, na verdade a gente não consegue enxergar o que precisa ser tratado em nós. A gente só quer julgar o outro, mostrar, né, o erro dos outros, mas a gente não consegue enxergar o que há em nós, né? O que nós precisamos enxergar dentro de nós. E, na verdade, quando a gente aprende, né, a olhar para dentro de nós e querer mudar a realidade, não querer mudar o outro, mas aprender com a situação como eu posso melhorar, como eu posso ser melhor, né? Como eu posso servir de alguma forma para que isso seja alterado, seja mudado. Quando eu trago para minha responsabilidade, é totalmente diferente. Assumir o poder. Né? Aí é que as coisas mudam, né? Porque enquanto a gente está preocupado demais em apontar, né? Ah, o meu casamento
está assim por causa dela. Ah, meu casamento está assim por causa dele. E, na verdade, nunca é um só, né? E o Mas casamento, quando a gente olha, tem a capacidade de olhar para a gente e dizer qual é o meu erro, né? Como eu posso ser melhor. a humildade, Então, né? né, seja em relacionamentos ou qualquer outra situação no trabalho, né, em qualquer outra situação. A verdade é que quando a gente recebe uma ofensa, né, alguma crítica e a gente leva aquilo para o coração, é porque aquilo de alguma forma tem uma verdade e que a gente Exatamente. não quer assumir, né? E que a O gente não quer orgulho do assumir. ego, né? O ego tá lá, poxa, Nossa, cara, não quero. Mas essa humildade que eu acho lindo que Deus nos ensina, de ter a humildade de reconhecer nossos erros, de ter a possibilidade de errar para aprender. Por isso que ele foi crucificado, porque se ele não acreditasse na nossa, poxa, eles vão olhar para os erros, que é o que você está falando aí. Ele não teria morrido por nós, porque ele já sabia de tudo antes de acontecer, né? E olha o quanto isso é lindo. E aí a gente olha para dentro. Cara, é tão lindo, resolve tão mais rápido. Aí você para de sofrer na hora, porque é um reflexo. Aí você cura em você, o outro muda com você e você fala: "Uou, é uma nova visão de vida. É uma transformação assim, instalar de dedo". Por isso que eu falo que a minha terapia é rápida. instantâneo. Porque é uma mudança de mentalidade, você tira a venda, tira o que foi É, programado na sua cabeça a vida toda. Porque as pessoas agem inconsciente, agem de forma inconsciente, igual você falou aí. E Deus, ele também fala: Pai, perdoa-os, perdoa-os. porque eles não sabem o que Meu fazem. Deus. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que ele está dizendo com isso? Olha o quanto de inconsciência que as pessoas têm. E o quanto que as pessoas que estão machucadas machucam outras pessoas, às vezes sem perceber. Uau, sim. E É aí o resultado. é o resultado. E aí a gente entra no perdão, É. né? Nossa. Como que o perdão é forte, né? Mas não é fácil. Não é Exatamente. fácil. Não é fácil. Eu sempre digo que a gente precisa na vida escolher o nosso difícil, né? Porque você estar casado é difícil, mas você viver a solidão também é muito difícil, né? Você escolher perdoar é difícil, mas você viver as consequências da falta do perdão É também são muito muito difíceis. mais. Então a gente precisa escolher o que que a gente quer viver, né? Se a gente quer. Porque o perdão, às vezes a gente fica assim, ah, eu não perdoo porque a pessoa não merece. Mas o perdão, ele não é sobre o outro, é sobre mim. Né? Ex- Imagina se Deus pensasse da forma que a gente pensa, né? Não, Exato. eles escolheram isso, então agora que ardem lá no fogo do inferno. E não. Né? Ele decidiu, pelo seu amor, nos perdoar, né? Enviando Jesus para morrer no nosso lugar, Fora, redimindo-nos dos nossos pecados, ou seja, perdoando os nossos pecados, mesmo que a gente não merecesse. Mas o amor dele foi tão grande, né? Tão transcendente, inexplicável, incalculável, que ele enviou o seu filho. para que todo que nele crê tenha a vida Não eterna. Esse pereça, é mas tenha a vida eterna, E olha né? só o E quanto. Pode falar. Finaliza que aí eu entro falando. não pode entrar então, porque eu já ia. Porque, assim, o perdão, as pessoas acham que, eu não vou perdoar por vingança, né? Eu não vou perdoar porque o outro não merece. Mas vamos lá. Quem está sentindo a raiva? Quem está com os pensamentos negativos sobre o outro? É você. Então, quando você não perdoa o outro, é você que sofre. O outro tá lá, vivendo a vida dele. Nem tchum para você e você tá aí dando uma Às vezes nem importância. sabe. Exatamente.
e dando uma importância, porque a gente só se machuca com quem a gente considera importante, né? O outro tá lá vivendo Sim. a vida dele e você tá aí sofrendo. E aí o que que a falta do perdão faz? Além de abaixar a sua frequência, te botar num lugar de depressão, o que que ela vai fazer com você? Te deixar doente. Mágoas, águas emocionais. Águas emocionais. E você fica doente por falta de perdoar o outro, porque é você que está sentindo, é você que está pensando, é você que está falando. É forte isso. Mas quando você decide perdoar, você perdoa por você, para que a sua vida flua. O outro é questão dele. Entendeu? Resolve você com você e deixa o outro com a vida dele, já sabendo que tem uma criança ferida ali dentro, assim como Deus sabia que também tinham crianças feridas quando ele foi crucificado. Então, assim, você perdoa não quer dizer que você precisa conviver com aquela pessoa. Não quer dizer que você vai aceitar com que ela faça o mesmo com você de novo. Você só precisa perdoar para você fluir, para você voltar a se reconectar com o amor de Deus, que é o que vai curar a sua vida, que é o que vai É curar isso uma doença que aí. você pode ter. Então, assim, o perdão não é pelo outro, é por você. E isso é É um libertador. portal, é um portal de cura, né? Porque é aquilo que você falou. A falta de perdão, ela gera em nós enfermidades físicas, emocionais e espirituais também, né? O Exatamente. ressentimento é uma brecha no mundo espiritual, até mesmo para possessão maligna. Então, você vê o grau, né, de seriedade que isso traz na nossa alma, né, na nossa vida. Então, ata totalmente a nossa vida. Às vezes é aquilo que você falou. A pessoa está vivendo a vida dela, não para a vida dela. Cresce, vai bem no trabalho, tem promoção, se casa, vive a vida, tem filhos, né? Cresce emocionalmente, profissionalmente, enfim, cresce e você se vê, olha aquilo e fica, meu Deus, como que pode uma pessoa dessa, né? E tá lá com a E vida você fica, e você não lascada, né? consegue, e você não consegue desatar a sua vida porque você está preso àquele ressentimento, àquela mágoa. Então, a verdade é que você fica preso, né? A pessoa está lá, mas você está segurando um pedaço da corda. E você está preso, né? Você não está prendendo a vida da pessoa. E Você está nem se prendendo a sua vingando, vida. né? E nem se Né? vingando, que as pessoas pensam, vou me vingar. Tudo que vai e volta. Você não precisa se vingar. Tudo que você fizer vai voltar para você. Não tem como não voltar. Porque existe um campo eletromagnético. E esse campo, se eu não perdoo, eu não consigo me conectar com Deus. Como é que eu vou chegar perto de E Deus? esse é o ponto que eu queria chegar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Se a gente não aprende a perdoar, se a gente não tem um coração doador, perdoador, a gente não tem comunhão com Deus. Não tem como. Não existe possibilidade. Né? Exato. Por que que a gente perdoa? Porque nós precisamos ser perdoados. Né? No livro de Marcos, no capítulo 11, mas tem essa mesma passagem no livro de Mateus também. E Jesus fala assim: quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então eu E perdoo, por quê? Porque eu sei que daqui a pouco eu vou pecar. E eu preciso, sou dependente do perdão de Deus. Porque se eu não recebo o perdão de Deus, eu não tenho comunhão com Ele. Eu não me conecto com Deus. Eu como é não que a tenho gente conexão chega com no Deus. amor, né? E aquela. É. Tem uma parte na Bíblia que fala, acho que é de uma prostituta, não sei,
que todo mundo quer apedrejar ela. E aí ele fala, né? Sim. Quem nunca pecou, que atire a primeira Quem pedra. não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí? E aí? E aí ele fala para ela, minha filha, aonde estão os teus acusadores? E ela olha para trás, porque eles deixam, quando eles ouvem Jesus falar aquilo, é muito confrontador, mas eles não conseguem ter uma atitude nem hipócrita, porque eles sabiam que Jesus sabia. Porque poderia muitos ali estar condenando ela, mas que adulteraram com ela. E Exato. eles sabiam que Jesus sabia. Então, quando Jesus falou isso, todos eles, começou pelos mais velhos, deixando a pedra e ir embora. Quando todos foram embora, Jesus virou para ela e falou: cadê, querida, seus acusadores? Ele sendo Deus, ele podendo julgar, ele podendo dizer você está errada. Ele podendo dizer, ele falou: onde estão os teus acusadores? Ela olha para trás, não tem. Aí ele Estou fala: toda eu também arrepiada. não te condeno. Eu também não te condeno. Ele ajuda ela a levantar, mas ele fala algo forte para ela. Ele fala assim: vai, mas não peques mais. Porque agora ela tem a consciência, né? Ele gerou consciência nela. Consciência. Antes ela estava vivendo, Sim. acredito eu, a partir do que ela aprendeu, a partir do que ela vivenciou. E aí pecou. Aí Deus falou: você tem a chance de fazer diferente. E a vida é feita de escolhas, igual você falou. Escolhas Aí difíceis. os homens Aí os homens apontam o dedo e fala, né, você não merece o perdão de Deus. Você não merece viver estar dentro da igreja, né? Porque você é um homossexual, porque você não é casado, né? Porque você fornica, porque você rouba, porque você é um hipócrita, um corrupto, um mentiroso, né? E aí o homem fica, você não pode, você não pode. Mas Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Ele fala, eu também não te condeno, mas eu te perdoo, mas não peques mais. E é por Exato. isso que nós precisamos aprender a perdoar os outros. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E se a gente não perdoa os outros, primeiro, a gente não consegue ter saúde. Saúde física, saúde emocional. Tem muita gente preso na depressão porque não conseguem perdoar, são ressentidos. Inclusive com seus companheiros, com o marido, com a esposa, porque um dia traiu e ficou em casa, né? Não resolveu ir embora, ficou, mas não consegue perdoar. Essa pessoa fica ali todos os dias maquinando o que fez. Ou O que até, fez Jaque, comigo. eu recebo pacientes que carregam tanta culpa. Exemplo, teve um aborto. Ela não consegue se perdoar pelo aborto. Ela fez na inconsciência, ela fez o melhor que ela podia. Às vezes o aborto nem foi proposital e aquela mulher carrega aquilo. Aí eu trago a consciência para que ela se liberte daquilo. Porque tudo que Deus quer é que a gente seja feliz. Ele não morreu lá à É toa isso para mesmo. você se mutilar, para você se culpar, para você apontar o dedo, para você viver, eu sou culpado de tudo. É para você aprender. Você está aqui para aprender e voltar a saber quem você é. Todo mundo erra. E é com os nossos erros que a gente aprende. E aí, quando você entende isso, você fala, uau, cara, vocês estão tendo um bingo aqui. Não é possível, que é explosão de mente aqui agora. Porque assim, É. o amor te conecta com Deus e harmoniza a sua vida. Porque o amor, que entra até a parte que eu anotei aqui, lei da harmonia. Quando você está vibrando no amor, tudo tenta atingir o equilíbrio e a harmonia. Observe o caso da natureza, do planeta Terra e de todo o universo conhecido. Esse plano material é um reflexo do plano astral. Então, quando eu me conecto com Deus, a minha vida entra em harmonia e tudo flui. Com certeza.
Porque Deus é o nosso Criador. Exatamente. Exatamente. Porque Deus é o nosso Criador. Então, nós fomos feitos para pertencer a alguém, para adorar. E que se não for o nosso Criador, nós vamos fazer isso com outra coisa. Exatamente. Né? Tem gente que se transforma num Deus, que transforma o marido num Deus, que transforma uma imagem em Deus, né? Que transforma ratos, vaca em Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos para adoração, para pertencer a algo. E é por isso que quando as pessoas elas não conseguem se conectar com Deus, elas sentem um vazio muito grande. E elas querem, de fato, preencher esse vazio. E isso é um gatilho para muita gente, porque as pessoas elas acabam, né, querendo se enganar e querem preencher esse vazio, né, na prostituição, nas drogas, por exemplo, né, na bebida, não consegue, elas querem sair da realidade, porque elas não conseguem preencher essa coisa que falta e ela não sabe do que é. Exatamente. E essa falta é de Deus, da presença de Deus dentro de nós. E Ele é o único que pode nos preencher. Exatamente. E a pessoa ela só consegue se conectar, que é até a live que eu fiz ontem com a minha paciente. Por que a gente limpa? A gente vai limpando as mágoas, as tristezas, as raivas, a gente vai trocando os sentimentos para que você se conecte com Deus. Você sinta a presença dele e esse vazio, ele desaparece. E aí você se sente inteiro. Você encontra o amor próprio. Eu tô emocionando. Você ama a sua companhia porque Deus está dentro de você, gente. Você é o amor. Você é um herdeiro do reino dos céus. Olha a grandiosidade que você é. Que todos nós somos filhos do Criador. A oportunidade. E a oportunidade que Deus nos dá. Né, de sermos filhos de Deus, de tomar posse dessa identidade, né? Porque às vezes as pessoas até têm esse conhecimento e falam, todos nós somos filhos de Deus, mas ela de fato não sabe o que é ser filho de Deus, não vive a filiação de Deus. Exato. Né? E de fato nós precisamos entender que o amor ele tem uma fonte. Né? Em 1 João, a palavra ela testifica que Deus é amor. Isso é lindo demais. Porque nós temos uma visão do amor muito contraditória, né? Deturpada, por causa, enfim, das coisas que se vive nesse mundo, dos traumas que as pessoas, né, que a gente carrega. E a gente acaba deturpando a imagem do amor, né? Por que muita gente, às vezes, não consegue se conectar com Deus? Você fala muito sobre isso, a falta da paternidade. Porque o pai, né? Ele é a primeira figura de pai que você tem, às vezes errou com você. E aí você acha que Deus vai se portar da mesma forma, ele vai te rejeitar. Ele não te ama tanto assim, né? Então, nós precisamos nos libertar de tudo isso, né? E em Deus nós achamos essa libertação, né? Porque apesar da igreja não trabalhar com a física quântica, mas ela trabalha com a Bíblia, né? Com a verdade da palavra de Deus e se a cura, né? Porque o Espírito Santo ele vai revelando isso a nós. Né, que Deus, ele é Pai. Deus, ele é amor. E aí a gente precisa entender o que é o amor, de fato. Né? E a Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia, ela é um livro sobre amor. Né? Um Deus que criou um ser que ele amou. E apesar desse ser ter pecado contra ele amou tanto a nós, né, como seres humanos, como filhos dele, ele nos quis tanto, nos desejou tanto,
que João testifica que ele enviou o seu único filho para morrer. Ele não só enviou para cá, né? Mas ele enviou para morrer em nosso lugar. Porque nós tudo que a merecíamos gente a passou, morte. né? E sofrer tudo que o Nós ser humano merecíamos sofreu. a morte da consequência daquilo que a gente mesmo fez. Deus não tinha, Deus não errou com a gente. Nós erramos com ele. Nós tivemos uma escolha contrária à vontade dele. E mesmo assim, ele nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, tão inexplicável, que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce, que em Jesus cresce, essa pessoa não pudesse morrer mais, mas pudesse viver a vida eterna com ele, né? Isso é amor. Quando a gente para analisar o que é o amor, nós precisamos olhar para Jesus. Exato. Nós precisamos olhar para Deus, aquele que nunca errou conosco. Às vezes a gente tem a visão do amor, né? Do pai, da mãe, do ex-marido que errou, que traiu, que rejeitou, que abandonou. E, na verdade, essa não é a verdade sobre o amor. A verdade sobre o amor está na fonte, que é Deus. É legal você ter falado isso, das pessoas projetarem o pai, né, no Deus do céu. E aí elas fazem o quê? Elas ficam a vida toda buscando inconscientemente o amor desse pai. E aí vai projetando relacionamentos deturbados, que deturbam mais a imagem do amor. E aí faz o quê? Faz o afastamento maior ainda do amor. E quando a gente traz a consciência que Deus é o seu pai verdadeiro e que o Espírito Santo faz o papel maternal, que é o quê? O de acolhimento, de transformação, e Deus te leva para ir para a vida, você entende que você está completo e que você está inteiro. Porque nós somos o amor e Deus está dentro de nós. Como é que o Espírito Santo se comunica? Dentro de nós. Não é assim que o Espírito Santo se comunica? Acolhendo. Ele mora em nós. Acolhendo, nutrindo, fazendo o papel, vamos dizer, o papel da mãe, que é isso que a mãe faz. E Deus, o ir para a vida, o você glorificar, o você vencer, o você transformar. Esse é o papel do pai. E quando você entende, você se resolve com seu pai aqui da terra, com a sua mãe aqui da terra, para de julgá-los, você se conecta com Deus e com o Espírito Santo. E tem uma coisa que um pesquisador trouxe, Jaque, que ele elaborou uma tabela de emoções para nos mostrar o quanto a frequência que a gente vibra vai influenciar na nossa vida. David Hawkins, ele foi um pesquisador, PhD, que ficou estudando mais de 7 anos para entender a conexão do corpo e da mente. E através da cinesiologia, do teste muscular, ele foi descobrindo quais emoções que vinham do inconsciente da pessoa para saber o sentimento que aquela pessoa estava sentindo e a frequência que aquilo ia emanar. Então, se Deus vibra lá no amor, trazendo agora para a Bíblia, se Deus vibra lá no amor, porque o amor e a iluminação, 700 mil Hz. Estou aqui com a escala de Hawkins aberta, quem quiser pesquisar depois. Se Deus vibra em 700 e eu estou sentindo culpa que vibra em 30, se eu estou sentindo tristeza que vibra em 75, como eu vou chegar perto do amor? Como eu vou chegar perto de Deus? Então, a gente entra nessa reprogramação mental, que é o que a terapia faz. Por isso que eu falo que a terapia é um instrumento, a psicologia é um instrumento de Deus. Porque você se aproxima de Deus e cria a sua realidade. Você se torna uma pessoa diferente. Porque não é o ter para ser. Eu sou para ter. E é isso que Deus ensina. Porque ele foi amor o tempo todo. E ele viveu as mesmas coisas que o homem viveu e venceu todas elas. Porque ele continuou vibrando no amor. Na frequência, né, mais alta que existe junto lá com a iluminação. Olha que lindo. E você sabe que a Bíblia, ela fala sobre isso. Ela fala, olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu não quero que vocês fiquem desanimados, que vocês vivam desanimados por causa das aflições, dos sofrimentos, das dificuldades que vocês vivem. Porque eu venci.
Eu venci o mundo. né? Então, isso significa que se nós estivermos nele, se nós pertencermos a ele, estivermos firmados nele, ele nos faz mais do que vencedores. Porque você ser vencedor, você tem que trabalhar muito, né, para ver se você vai vencer. Mais do que vencedor é uma certeza. Ele nos promete, se estivermos nele. No mundo vocês vão sofrer, vocês terão aflições, né? Não é só porque vocês me pertencem, que vocês pertencem ao reino de Deus, que vocês estão livres, né, dessas coisas, de sofrer, por exemplo, as enfermidades, né? Isso tudo pode acontecer, mas não andem desanimados por causa delas, porque eu venci. Então, se nós estivermos nele, ele nos faz mais do que vencedores. Nós podemos ter a certeza que vamos vencer todas as dificuldades pela fé em Jesus. E é o que a gente Na verdade, falou, né? a física quântica, olha só que forte, né? A física quântica, ela é uma explicação da fé, gente. Exatamente. Né? Ela explica a fé de uma forma mais objetiva, mais clara, né? Ao nosso falar, né? O entendimento humano, mas é exatamente isso. Porque, né? A assim, gente entender a importância do amor de Deus, né? Porque a culpa, ela se cura com amor. Né? exato. No caso, né, que você estava falando sobre a sua paciente, né? No caso do aborto e tal, e meu Deus, quantas pessoas, né, não conseguem se perdoar, né? E na verdade, nós precisamos carregar em nós a importância da gente se amar. Né? Jesus falou, olha, ame o próximo como a ti mesmo. Se ele soubesse, né? Se não fosse para a gente se amar, ele não ia dizer isso. Né? A lei não dizia, ele não ia dizer isso, mas nós precisamos nos amar, nós precisamos ser mais cautelosos conosco mesmo. Né? Às vezes a gente é tão bom com as pessoas, mas com a gente é carrasco. Né? Não, eu não aceito perder. Se julga, se culpa por tudo, né? Erra alguma coisa, ah, que burra, isso assim mesmo, né? Ah, mas também tinha que ser eu. E se valorize, mulher. Com a programação que né? recebeu, né? Porque assim, recebe uma programação do 0 a 7 anos. E é por isso que eu falei até com você, lembra? Da criança que é preciso retornar para a ternura que se perde. Porque um bebezinho, ele nasce como? Puro. Quando a gente olha para uma foto de um bebê, é pura ternura, é puro amor. Então, a Bíblia também fala isso. Olha só como é que as coisas ligam. Como é que é, Jaque? Voltem a ser... Sejam como as crianças, né? Porque delas pertencem o reino de Deus. Se nós não formos como elas, nós não temos condições de pertencer ao reino de Deus. E nós precisamos aprender a ser dependentes, né? Porque o que é uma criança? Qual é o comportamento da criança? A criança, ela não tem condições de sobreviver sozinha, né? Imagina se você dá à luz a um bebê e você, né, igual o bicho, bota no mundo e vai viver sua vida. Aquela criança não tem condição de viver, ela é totalmente dependente de seus pais. E Jesus estava dizendo justamente acerca disso. Se vocês não forem humildes como as crianças, dependerem de mim, da minha presença como as crianças, vocês não estão em condições de pertencer ao reino de Deus. Alimentar o espírito, alimentar a alma, né, Jaque? Porque as pessoas, igual eu buscava muito autoconhecimento. Aí a Bíblia diz o quê? Descubra a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu uni isso, a Bíblia e a física quântica, a minha cabeça explodiu assim. Eu falei, é isso. Por quê? Porque essa criancinha triste, essa criança sombra que está dentro de você hoje, cheia de mágoa, cheia de tristeza, apontando culpados, que faz com que você não se conecte com Deus. Então você precisa voltar a ser essa criança que Deus trouxe à Terra. A ser essa criança cheio de brilho, cheio de alegria, cheio de amor,
que é aí que você vai realizar os teus sonhos. Porque nós temos o poder de mudar tudo aquilo. E Deus, ele nos dá tudo. Não tem como nos dizer, ah, você tem aí seus dois braços, suas duas pernas. E tem gente que nasce sem dois braços e duas pernas e faz coisas extraordinárias. Usa o que Deus te deu, não importa a situação que você tá. Quando eu e meu marido chegamos aqui, eu não sei se eu já te contei essa história, Jaque, que a gente foi construir a nossa vida dentro da nossa casa, tinha uma cama e um ventilador. Que ele estava ouvindo, tinha uma cama e um ventilador. E a gente teve que aprender a ser grato com aquilo que a gente tinha. Então, nós usamos o que Deus nos deu para construir o que nós viemos construir hoje. E Deus nos foi dando mais coisas, mais coisas. Só que chegou um momento que eu e o André, a gente teve que descer um degrau para acordar e voltar o quê? A ser humilde. Para acordar e voltar o quê? A ser mais... Vamos planejar essa vida aí. Você está se perdendo. Você está se esquecendo de mim. Foi por isso que os problemas aconteceram na minha vida. E eu dou graças a Deus, eu até falei para você, eu dou graças a Deus por a gente ter perdido o nosso carro. Não, ai, nossa, ela é louca. Não, o ensinamento por trás das dívidas. O ensinamento que Deus me deu. Porque imagina, se eu tivesse muito mais dinheiro, se eu tivesse 1 milhão e uma Porsche, e eu tivesse perdido essa Porsche, não foi muito melhor eu perder os 50 mil e o carro do que perder lá na frente? Para me tornar uma pessoa melhor? Olha o quanto Deus vai te dando de presente, porque os problemas eu falo que são presentes, para que você se torne alguém melhor, depende dos olhos do observador. Ou você usa para se afundar, que a Jaque vai trazer a parábola dos talentos, para vocês acordarem para isso. Ou você usa, ah, o meu marido me traiu, para se jogar no fundo do poço. Ou você usa, o meu marido me traiu, o que eu posso aprender com isso? O que eu errei? Eu posso ajudar mulheres que passam por isso? Ressignificar. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de se curar. Não tenha vergonha. Todos nós somos seres humanos com o direito de errar e nos redimir. E é o que a Jaque está trazendo aqui. Ninguém está aqui para apontar o dedo para ninguém. A gente está aqui para trazer o acolhimento, para trazer o perdão, para trazer o amor, que isso é a nossa verdadeira essência. É isso que nós somos. Nós somos o puro amor de Deus. E, Jaque, fala para ele daquela parábola. Ela é linda. Ela é linda. Que ela vai elucidar mais ainda. No livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, eu não vou ler porque a história é extensa, mas o Senhor Jesus ele conta uma parábola acerca de um grande fazendeiro e ele vai fazer uma viagem para longe. E ele então chama 3 de seus servos e deixa algum tipo de quantia com eles, né, para que eles pudessem investir enquanto ele estivesse fora. E ele deixa 5 talentos com um, 2 talentos com o segundo e 1 talento com o terceiro. E então ele fala, olha, eu estou indo e quando eu voltar nós vamos prestar contas do que eu confiei a vocês. E então esse fazendeiro vai, viaja, e quando ele chega, ele percebe que o que tinha 5 multiplicou mais 5, ficando com 10. O que tinha 2 multiplicou mais 2, agora ele tinha 4. Mas o que tinha 1, ele ficou com medo. E ele enterrou esse talento. Cavou mesmo um buraco e enterrou, tampou e falou, quando ele chegar, eu desenterro e entrego para ele. E isso é muito forte, porque é exatamente o que você está dizendo. Deus confia a nós uma quantia, um salário, né? Deus confia a nós uma certa prosperidade. Deus confia a nós uma família, um marido, uma esposa, filhos. Mas a gente fica sempre querendo valorizar o que é do outro. Né? A gente fica sempre, mas por que eu recebi 1 se ele recebeu 5? Né? Ao invés dele pegar
e valorizar e dizer, não, eu vou fazer meu serviço direito, eu vou pelo menos ter dois, né? Vou multiplicar 100% do que ele me deu para que haja mais confiança, porque a palavra fala que quando nós somos fiéis no pouco, ele nos entrega muito. Mas se a Exato. gente não consegue ser grato nem pelo pouco que a gente tem, a gente não consegue maximizar, né, nem o pouco que a gente tem, Deus não pode confiar muito. Porque se a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel a ele no muito. Que foi a história até do ventilador aqui, né? Tinha um ventiladorzinho, a cama. Aí Deus foi dando, e aí a gente reclamando. E Deus, não, minha filha, você tem que agradecer. E assim, a gratidão é agradecer por qualquer coisa. Um chinelo, uma cortina, quem está do seu lado, Sim. agradecer um relógio, uma roupa, você tem roupa para vestir, você tem casa. E se você puder ajudar alguém, ajude, doe, porque quanto mais você doa, volta para você, mas ajude com a bondade genuína, com a bondade não de esperar algo em troca, mas com a bondade de, poxa, Sim. ama teu próximo como a ti mesmo. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E seja grato, Sim. porque não tem como a vida dar errado, gente. Não tem como. É uma escolha. Esse é o amor genuíno, né? É o amor que serve. O amor que O serve. amor, ele não é sobre mim, né? Ah, eu tô casando para ser feliz. Já começou errado. Já começou Nós errado. estamos completos, né? Nós precisamos nos sentir completos, amando a nossa companhia, amando a nós mesmos, para que então o nosso, né, a nossa vida possa transbordar de amor com alguém ao nosso lado. E é a E mulher. não querer dizer, né? E não querer dizer, ah, você tem que me fazer feliz. E aí a gente começa o julgamento. Exatamente. Tudo que a gente falou aqui, né? E a Exatamente. gente precisa entender que o amor é sempre sobre o outro, o quanto eu estou disposta a dar. Deus foi assim, Deus nos amou e por isso ele deu o seu filho. Olha só que forte. Isso é amor. A bondade É muito genuína, a forte. bondade de coração. Jaque, foi lindo. Assim, gratidão pela sua presença aqui. Gratidão por trazer esse conhecimento, porque você sabe que eu não tenho, eu nasci na igreja, mas eu não tenho tanto conhecimento para trazer o que você está trazendo aí. E você associar tudo isso para mim me faz ter mais fé ainda, mais fé na palavra, mais fé na física, mais fé em o quanto nós somos extraordinários com Deus, que você falou. Sejam dependentes Em de Deus. Deus. Em Deus. De Deus, não é do marido, não é da esposa, é de Deus, do teu pai que está no céu. Confia nele. Saiba o que você quer, que é o que a física quântica ensina e a Bíblia também. Saiba o que você quer, porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, decida o que você quer, visualize o que você quer, procure. Para de deixar a vida te levar, né? A música de deixar a vida te levar, não. Vai louvar o Senhor, vai agradecer, vai fazer oração, mas a oração, ela já diz, né, Jaque? Oração. Ação. Para de só pedir. Isso é fé, né? Porque às vezes a gente quer depositar a responsabilidade do milagre que a gente quer ver na nossa vida só em Deus, mas existe a nossa parte. Tiago, no capítulo 2, ele fala que a fé sem obra, ela não existe. Exatamente. Né? Ah, eu tenho fé em Deus, né? Eu tenho fé em Deus. Mas as bênçãos de Deus está condicionada à obediência. E a fé, ela é provada na obediência a Deus. Né? O Senhor mesmo fala na sua palavra, né? Como vocês podem me chamar de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Então, Deus não é Deus na nossa vida se a gente não conhece e não obedece a palavra de Deus. Né? Nós precisamos nos amar a presença de Deus. E, consequentemente, vamos amar a Bíblia, porque nós só temos um caminho para conhecer a Deus, que é através da sua palavra.
né? Que é através da palavra de Deus. E aí a gente chega na tabela de Hawkins, que é o quê? A paz, a iluminação. E a Bíblia traz o quê? A paz que excede o entendimento humano. Todo é entendimento. A presença de Deus, gente. É a presença de Deus que te traz a Só paz. nele. Só ele. E a física quântica, ela vai falar isso. Vocês vão ouvir nomes de todo, eu superior, mas é referindo a Deus. Deus. Ponto. E é isso. Jaque, faz uma oração para o pessoal que está aqui, para a gente finalizar essa live, para que as pessoas assimilem esse conteúdo, para que façam transformação na vida delas. E aquela alma que está gritando por socorro, que ela possa ser atendida. Amém, amém. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor está aqui, no meio de nós. Estamos aqui compartilhando acerca da Tua palavra, do Teu amor, meu Pai, que através da Tua graça, da Tua misericórdia, nos alcançou. E eu te peço, meu Deus, para que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui conosco ao vivo e também aos outros que entrarão após, a vida da Nicole. Meu Deus, para que a presença do Senhor, a palavra do Senhor entre nos nossos corações e mude dentro de nós e cause, meu Pai, algo precioso dentro da nossa vida. Mude a nossa realidade. Mude, Senhor, a nossa vida por completo, porque nós só alcançamos a mudança. Nós só podemos alcançar o milagre, aquilo que tanto desejamos ver em nossa vida e na vida dos outros, é através da fé em Ti. Meu Pai, que o Senhor possa trazer esse esclarecimento, meu Pai, de tudo que foi dito aqui a nós, meu Pai, em Ti, na Tua presença, que o Senhor gere em nós, meu Deus, a atração pelo Senhor, gere em nosso coração, atrai o nosso coração à Tua presença. Meu Deus, aumente o fogo, meu Pai, por arder em temor a Ti, por buscar ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente, meu Deus, a vida desta pessoa, a vida da Nicole. Por tanto conhecimento humano e também, meu Pai, tanto desejo acerca da Tua palavra, da Tua presença. Nós abençoamos, meu Pai, profetizamos as Tuas ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Nicole, muito obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu tenho visto, né? Gente, nossos maridos são primos, né? E eu tenho uma certeza tão grande que não foi, né, em outro momento, foi agora. E eu entendo que as pessoas, elas não se unem por acaso, né? Elas se unem com um propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito, né? E eu tenho visto muito isso, né? A gente, sempre que a gente se encontra, né? Sempre que a gente conversa, a gente aprende tanto, né? E dá vontade só de conversar, de sentar e ficar ali o dia inteiro, né? O tempo inteiro. Porque realmente, quando é algo de Deus, né, nos envolvendo, e eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer muitas coisas que a gente não sabe, né? A gente não está entendendo, né? Mas Deus tem um propósito nessa amizade, nessa aproximação, né? Que em tão pouco tempo, mas, gente, tem sido muito gostoso, né? Tem sido muito prazeroso a gente dividir, né, acerca da palavra de Deus, os conhecimentos que Deus tem nos proporcionado, né, a saber nesses tempos, nesses dias. E eu glorifico a Deus pela sua vida, Nicole. E você foi uma cocriação minha. Lembra que eu te falei que alguma coisa Deus falou, une a física e a Bíblia. Une a física quântica e a Bíblia. E aí você apareceu. Tá vendo como a gente cria a nossa realidade? Por ressonância, a gente tá vibrando na mesma frequência. A frequência do amor, da alegria, do doar, do agir, do ajudar e contribuir. Porque a gente tá aqui para servir. E parece que eu já te conheço há anos, né? Sim, é esse sentimento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque daqui a pouco a live vai cair.
Vocês querem fazer alguma pergunta para a pastora, para mim? Aproveitem, porque daqui a pouco vai cair aqui, que já é 8h36. Uau! Amém, amém. Gente, é muita gente que teve com a gente. Eu tô aqui falando e não me dei conta. É, mas lá é a sua primeira live, calma. Verdade. O pessoal Eu quero participou. agradecer a tanta gente aqui, ó, lá da igreja que esteve aqui com a gente, que tá ainda, né? Nem sei, que tá aqui com a gente. E sei que outros também vão entrar, né? Muito obrigada pela consideração, né, de estar aqui ouvindo essa live. Muita gente, que legal, que legal. A gente vai deixar essa live salva. A gente vai deixar salva. Quem quiser reassistir, tá disponível para vocês. Eu vou colocar no YouTube também, já que se você quiser, tá? Aí você me fala. Tá. Um beijo no coração de vocês, um beijo no seu coração. Eu te espero no treino amanhã, hein? Sim! Imperdível essa. Combinado. Beijo, gente. Beijo, Jaque. Beijo. Obrigada. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Tchau.